Vivemos a era da economia digital. Uma era em que o nível de inclusão digital e a capacidade de produzir essas tecnologias já divide os países do mundo entre colonizadores e colonizados. O Brasil é uma das 15 maiores economias do mundo e tem potencial para disputar um espaço de destaque nessa nova ordem mundial. Mas a verdade é que estamos ficando para trás. Neste vídeo, você vai ver qual a colocação do Brasil no ranking que mede sua participação na economia digital global. Você vai ver também qual a colocação de cada estado brasileiro dentro do ranking nacional. Dois spoilers: o Brasil está na parte de baixo da tabela nesse jogo e Santa Catarina disputa a ponta do ranking nacional. O ranking mundial de competitividade digital, elaborado pelo Institute for Management Development, um instituto suíço que faz a mensuração, elabora esse ranking, né, com o objetivo de medir a capacidade e a aptidão das economias nacionais para adotar e explorar as tecnologias digital com foco na transformação econômica e social. O Brasil está na posição de número 51, né? E não é uma posição confortável, porque é a posição 51 de 64 países. Então, o Brasil está no limite aí dos 20% piores países posicionados nesse ranking. O ranking, ele mede o fator conhecimento, o fator tecnologia e o fator preparação para o futuro. E aí, como vocês podem ver aqui na tela, aqui nós temos a posição do Brasil em cada um desses indicadores e nos fatores, né? Então, nós podemos ver que na posição geral o Brasil está na posição 51, né? No fator conhecimento também está na posição 51. Um indicador que colabora para essa posição ruim, digamos assim, são as qualificações tecnológicas e digitais, onde o país está na 60ª posição. No fator de tecnologia, o Brasil está na posição 55, né? E duas informações que estão em pior situação, né, são o financiamento para desenvolvimento tecnológico, né, e a própria tecnologia de comunicação. Então, mostra a nossa vulnerabilidade no foco de financiamento para esse desenvolvimento tecnológico, né? Estamos entre os piores desses 64 países. E o terceiro fator é preparação para o futuro, né, onde se observa como que está andando o mercado digital do país, né? E aí nós vemos que o uso e análise de Big Data, que é um indicador que se usa muito no mundo digital para analisar o quanto a economia, o quanto as empresas estão fazendo uso de informações, o quanto elas estão efetivamente inseridas nas tecnologias digitais, na sua prática. Então, é um indicador que procura medir isso, e nele nós estamos na posição 56. Nós podemos ver que nós temos uma participação muito aquém do nosso potencial neste ranking de competitividade digital mundial. Nós temos uma preocupação de olhar como se evolui a economia digital no país e a sua desigualdade territorial, né? E essa desigualdade territorial, ela possui diferentes facetas. Para a elaboração deste índice, nós nos inspiramos em 4 outros índices, né? E aqui o termo é inspiração mesmo, porque o índice teve que ser completamente adaptado para a realidade e para as informações disponíveis, para a realidade brasileira e para as informações disponíveis regionalmente para o país. No subíndice de acúmulo de competências, nós vemos que o destaque para São Paulo, então, com 76,4 pontos, a variação, né, teórica do indicador também vai de 0 a 100, né? E então São Paulo pontuou 76,4 como
onde tem a sua população com maior conhecimento de tecnologia e os demais indicadores da dimensão, mas também o Distrito Federal é um destaque positivo também, com 64,3 pontos. E, negativamente, temos o Acre, com 28 pontos, e o Maranhão, com 29,4. Né? Na dimensão de infraestrutura de tecnologia, o destaque vai para alguns estados, como Santa Catarina, Sergipe, Rio Grande do Norte, mas também Distrito Federal, Ceará, Paraíba e Tocantins. Lembrando que na infraestrutura temos a subdimensão preços, né? E que mede a disponibilidade dessa infraestrutura, né? Seja para a empresa, seja para a população. Então, esse fator de preço, ele também, dando um spoiler, um detalhamento aqui, ele é um fator que prepondera para, por exemplo, que estados como São Paulo não pontuem tanto, porque possui os preços mais caros. Esse serviço, essa infraestrutura está disponível, mas ela é disponibilizada com um custo mais alto que dificulta acesso para empresas e para a população, né? Então, ao passo que alguns outros estados, e aqui dá para destacar por alto alguns, esses de destaque do Nordeste, eles possuem uma infraestrutura ok, muitas vezes não tão avançada como São Paulo, mas com preços mais acessíveis. Tá? Então, por isso, nós vemos outros estados aqui bem posicionados nesse aspecto. Tá? O setor privado, bem mensurado, e aí nós temos um destaque de longe para São Paulo, com pontuação de 75,5. Então, o setor, podemos dizer que o setor de economia digital de São Paulo, ele é um dos destaques do país, é um dos que puxa a economia digital nacional, né? Mas também vale um destaque para o Rio de Janeiro e para Minas Gerais. Ao passo que estados como Sergipe e Alagoas têm uma pontuação muito inferior, como podemos ver aqui, Sergipe com 18,7 pontos. Né? E o último subíndice é o do setor público, né? E aí nós vemos estados como Rio de Janeiro, Santa Catarina e Paraná, com destaque no uso de tecnologia pelo setor público, uma pontuação muito alta, principalmente se comparado ao Amazonas, a estrutura total de serviços públicos do estado do Amazonas, com 22,3%. E, por fim, nós temos o IBESD final, que é a pontuação final, somando todos aqueles indicadores e esses subíndices dos estados, e temos aqui, está ranqueado já, ordenado pelos estados com maior pontuação, e temos São Paulo com 72 pontos, na primeira posição, e seguido pelo Rio de Janeiro, Santa Catarina e Espírito Santo, né? E nas piores posições, o Acre com 33,9, Amazonas com 31,6 e o Maranhão com 31,3, como digamos assim, as economias digitais menos avançadas do país. Tá? E aqui temos um mapa que mostra essa pontuação, dá para ver a concentração na região sul-sudeste, né, de melhores indicadores. Aqui temos os indicadores aqui na lógica de semáforo, então o verde aqui nas melhores posições, e vemos estados como Amazonas e Maranhão aqui com a pior pontuação. Então nós vemos uma grande desigualdade regional de pronto aqui entre as regiões sul-sudeste, a região centro-oeste um pouco melhor, no geral, no índice, e as regiões nordeste, principalmente norte, numa situação mais vulnerável. Hoje não se enxerga no Brasil uma política de Estado que estimule a evolução da economia. Nós vemos no Brasil a economia digital evoluindo muito mais por conta das empresas privadas, das atitudes individuais de empresas privadas ou do setor financeiro, do que algo realmente planejado para esse desenvolvimento.